Ei, gente, como é que vocês estão? Joia? Esse é o segundo vídeo aqui do canal. Tô gravando em cenários diferentes, esse aqui é o meu escritório. E estou aqui porque está chovendo, graças a Deus por isso. Tá chovendo e se eu for lá pra loja, que é na frente da casa, vai fazer muito barulho de chuva e vai atrapalhar o áudio aqui do vídeo. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar como que eu comecei meu negócio com menos de R$200. Como eu disse no vídeo de ontem, né, eu iniciei na venda de cosméticos com o objetivo somente de ter uma segunda renda, era uma renda extra, porque eu e o Vitor, meu esposo, nós tínhamos um objetivo financeiro, nós queríamos ter um dinheiro ali para fazer uma coisa que nós queríamos, né? No caso, a gente acabou nem fazendo o que a gente queria, mas naquela época a gente queria muito e a gente precisava aí de uma quantidade alta de dinheiro que a gente não tinha naquele momento. Então, para ajudar ele, eu falei, vou vender o Dora. Vou vender o Dora porque o meu objetivo maior na época era vender Siage. Siage, naquele tempo, era mais difícil de encontrar. Hoje a gente encontra Siage até no bar da esquina. Mas na época, Siage era mais com revendedoras. Hoje a gente encontra nas farmácias, nos mercados, a gente encontra para todo lado. Mas naquele tempo, Siage só se encontrava com revendedoras e Siage estava tendo um hype muito grande. Como eu trabalhava num lugar onde tinha um fluxo grande de pessoas, né, eu lidava ali com várias pessoas, pensei, vou fazer um cadastro na Eudora e vou vender Siage para as minhas colegas de trabalho. No tempo vago ali, no horário de almoço, no horário de café, eu vou pegar minha revistinha e eu vou oferecer elas. Não de forma que atrapalhasse o meu trabalho, mas de forma que ali no meu tempo livre eu conseguia oferecer os meus produtos para alguém, para as minhas colegas e gerar ali uma renda extra. De início, gente, eu não tinha objetivo de sair do CLT com isso. Até porque eu já tinha um emprego de muitos anos e era satisfeita, era feliz no meu trabalho. Porém, o meu negócio começou a se desenvolver e chegou um ponto que eu estava ganhando mais no meu negócio do que no CLT. Então não fazia sentido eu ficar trabalhando no CLT. Naquele tempo, o pedido mínimo da Eudora era separado da Boticário, tá? Você pedia só na Eudora, no aplicativo da Eudora e vinha para sua casa. Eu não sei se existia espaço no revendedor da Eudora, eu não sei, na minha cidade não existia. Os meus pedidos, eles vinham de Contagem, lá da região, é uma cidade lá da região metropolitana de Belo Horizonte. Então demorava quase uma semana para chegar aqui na minha casa. Demorava mesmo, gente. Eu lembro que eu fazia o pedido toda sexta-feira. Eu combinei, né, com as minhas colegas ali que eu ia fazer pedido toda sexta-feira e elas iam durante a semana vendo a minha revista e falando comigo o que elas queriam. E eu ia colocando no meu carrinho, sexta-feira eu fechava o pedido e durante a semana chegava pra mim. E eu fiz ali o pedido mínimo, dividi de 2 vezes, porque eu fui pela seguinte lógica. Se eu não vender nada desse pedido, eu vou usar os produtos. Então eu pedi uma caixa de sabonete, um hidratante da linha Instance de 400 ml e um combo de shampoo e condicionador e uma máscara. Acho que foi isso que eu comprei. E a partir daí eu comecei a ter os meus primeiros pedidos e fazer semanalmente os pedidos. De início, igual eu falei com vocês, era só na sexta-feira. Gente, eu lembro que era muito trabalhoso, porque o pedido ele não chegava na minha casa. Eu trabalhava de segunda a sexta, não ficava ninguém dentro da minha casa. Meu marido também trabalha em outra cidade, então não tinha como entregarem aqui. Tinha que entregar na casa da minha madrinha do outro lado da cidade. Então eu tinha que sair do hospital que eu trabalhava, que era fora, saindo da cidade, ir lá na casa da minha tia e depois vim pra minha casa. Então eu saía 7 horas da noite do hospital, eu chegava em casa quase 9, porque era um trabalhão o dia que eu tinha que buscar a Eudora. Então, gente, o que eu fazia? Eu reunia os pedidos da semana, que não era muita coisa. Eu incluía no meio dos meus pedidos produtos para minha pronta entrega. E sempre produtos estratégicos, produtos que não eram caros,
produtos que eu sabia que dava para presentear, que quem recebesse o presente ia gostar. No caso, hidratante, caixa de sabonete era o que eu mais comprava, um ou outro batom. Assim eu iniciei o meu negócio. Comecei a guardar, gente, um espacinho pequeno dentro do meu guarda-roupa. Quando eu comecei a ver que estava crescendo muito e que não ia dar certo, né, não estava cabendo ali mais, eu comprei uma estante de plástico na Shopee, que é uma daquelas estantes que tem lá na loja até hoje, que vocês viram no vídeo anterior. Então eu comprei pela Shopee, foi uns R$100, e fui comprando as estantes à medida que eu fui vendo necessidade. E isso, a estante vai ficar na sala, mas ficou muito apertado, e nós colocamos aqui dentro do quarto, aí ficou muito ruim, porque as pessoas vinham aqui e entravam dentro do nosso quarto. Aí depois a gente viu que seria legal desmontar o escritório, que era no outro quarto, trazer para dentro do nosso quarto de casal e no outro quarto montar a loja. E assim tem sido até hoje. Então, quando tem que vir algum cliente aqui em casa, a loja não é aberta ao público, eu vendo de forma 100% online. Mas quando algum cliente vem na minha casa escolher alguma coisa, ele vai no outro quarto, onde não tem cama, onde não vai ter ninguém deitado, não vai atrapalhar, não vai entrar ali na intimidade do nosso quarto. É muito ruim, gente. Não coloque os produtos dentro do quarto. Foi uma péssima ideia que nós tivemos. Outra coisa que eu quero, outro assunto que eu quero abordar nesse vídeo e que é, de certa forma, importante para avisar para vocês. Quando eu comecei, e eu uso até hoje essa ferramenta, que é a ferramenta do crédito que a marca me dá. Ah, Clara, é ruim fazer boleto. Sim, mas é a ferramenta que eu tenho para trabalhar hoje. Futuramente, gente, eu quero começar a fazer pedidos à vista. Na verdade, já estava começando em dezembro a passar alguns pequenos pedidos à vista. Porém, agora em janeiro, deu uma apertada significativa, né? As vendas diminuíram de forma significativa e eu não estou conseguindo fazer isso. Mas em dezembro, eu passei vários e vários pedidos pequenininhos à vista. E isso ajuda muito. É um objetivo, um sonho, é um objetivo para 2026, 2027, começar a trabalhar cada vez mais de forma de pagamento, de forma à vista. Porém, pra gente que é pessoa, pra gente que tá começando do zero, que não é rico, que tem que batalhar, o boleto, o cartão de crédito são ferramentas que a gente vai ter pra gente se desenvolver, pra gente começar a ter uma pronta entrega. É importante que você comece com apenas uma marca, porque eu cometi o erro de me inscrever em várias marcas, não consegui manter todas essas marcas na minha loja, que foi o caso da Natura, e no início de 2025 eu me endividei com a Natura porque eu não consegui pagar os boletos. Os boletos da Natura, eles são muito altos, os pedidos mínimos são altos, e isso aconteceu comigo. Eu me equivoquei, achei que eu ia vender muito, não vendi e me endividei em 2025. Então, é muito importante que você não cometa esse erro. É importante que você use os créditos que você tem nas marcas de forma inteligente, como capital de giro, e não se endivide com eles. De forma inteligente. À medida que você vai comprando, você vai pagando os seus boletos e vai comprando novamente. Porém, não ache que você vai vender sempre muito. É importante que você tente pagar esses boletos o mais adiantado possível, que você tenha controle desses boletos. Faz tabela no Excel. Não precisa ser uma tabela super elaborada, pode ser uma anotação no Excel do que vai vencer, do que você tem que pagar naquela semana. Eu faço assim, eu coloco o boleto, né, a marca que eu comprei, no caso Boticário, a data do vencimento e o valor do boleto. E eu coloco colorido por semana. Então eu sei que essa semana eu tenho que pagar R$1.000. Semana que vem eu tenho que pagar mais 1.000. Semana que vem eu não tenho que pagar nada. Então, eu tenho um controle de quanto que eu tenho que vender e quanto eu tenho que pagar. Eu procuro pagar os meus boletos adiantados. Porém, quando tem
momentos igual janeiro, por exemplo, que a gente vende muito pouco, eu não consigo fazer isso. Então eu pago o boleto ali no dia do vencimento e é a estratégia que eu tenho no momento. Mas na maioria das vezes os meus boletos eles são pagos de forma adiantada. E eu tenho procurado usar de forma inteligente o crédito que a marca me dá. Até porque quanto mais você usa os créditos da marca, mais crédito eles vão te dar. Então também é importante que a gente não se iluda achando que a gente está rico, que a gente pode comprar o quanto a gente quiser, que na verdade quem diz quanto você pode comprar é o tanto que você fatura mensalmente. Por isso é importante que você anote isso, tenha um controle. Tem ali uma tabelinha anotada o tanto que você vendeu por mês, o tanto de conta que você tem para pagar naquele mês, para que você não se lasque, entendeu? Para que você não tenha problemas financeiros na sua loja. Gente, é muito importante falar que a gente que começa de forma real, sendo pessoas humildes, nós não somos ricos, nós não temos ali milhões para investir, nós recomeçamos de maneira orgânica, trabalhando honestamente, com as dificuldades. Vai ter tempo que a gente vai atrasar boleto, vai ter tempo que a gente vai ter até o cadastro bloqueado na marca. Isso é normal, normal entre aspas. Isso é normal a ponto. Em determinados momentos, isso é normal. Mas não é um normal saudável, é normal entre aspas. Por quê? Os 3 primeiros anos de empresa, né, de qualquer empresa, eles são cruciais, eles são divisores de água, eles são muito difíceis. Então, se você tá ali nos seus 3 primeiros anos, dando o que eu falo, dando um murro em ponta de faca, que é o meu caso, por exemplo, passando por uma dificuldade ou outra no seu negócio, vai ter um momento ou outro que alguma coisa vai atrasar. Não queira morrer por causa disso. Isso está dentro da normalidade de um negócio. Porém, isso não é saudável. Então, trabalhe, se esforce, se dedique para que isso não aconteça. Se caso algum boleto da sua loja atrasar, tenha em mente que se você tem boleto atrasado, você tem que ter mercadoria. Se você não tem mercadoria, você tem um problema. Para onde o dinheiro dessa mercadoria está indo? É onde muita gente quebra, porque começa a achar que pode tirar o dinheiro da mercadoria que vendeu para uso pessoal. Misturar as finanças do seu negócio com os seus gastos pessoais não é algo saudável. Você só pode tirar para você um lucro se você vê que tá tudo pago, a vida financeira da sua loja está boa e você vai falar, vou tirar ali R$1.000 para mim. Aí sim você pode tirar, porque senão, mais pra frente você pode ter problemas financeiros. Isso aí, muita gente se confunde, começa a achar que tá vendendo muito, que pode luxar. Gente, o meu primeiro ano de loja, eu não comprei nada pra mim. Nada. Sabe o que é nada? É a ponto de falar pro meu esposo, me dá uma roupa, eu preciso de uma calça nova, eu preciso de um short novo, eu preciso de blusa. Você só pode sair do CLT para se dedicar 100% aos seus negócios, tendo ciência que você vai passar por uns 2, 3 anos aí de aperto financeiro, que o seu negócio ele só vai começar a desapertar depois de um tempo. Isso é um processo natural de toda a empresa. Então, é onde muita gente quebra, porque começa a entrar dinheiro, você precisa comprar suas coisas, você não sabia que você ia passar por isso, e às vezes você não tem quem te dá um produto, quem te dá um apoio financeiro, e aí você usa o seu dinheiro do seu negócio para você, para uso pessoal, e não pode. Não pode, principalmente a gente que usa crédito, usa o cartão, usa o crédito que a marca nos dá. Então, tenha sabedoria de que o dinheiro para pagar a marca é o dinheiro para pagar a marca. Sobrou, eu posso tirar para mim? Ah, foi mês das mães. Ah, foi dia dos namorados. Ah, foi Natal. Eu posso tirar um dinheiro para mim? Eu posso.
Eu não posso? Eu não posso. Aconteceu, por exemplo, final de 2025 agora. Dezembro. A minha loja faturou super bem em dezembro. Eu enchi a minha loja de mercadoria. Agora, em janeiro, eu tô cheia de boleto. Então, eu não posso pegar o meu dinheiro das vendas, que são poucas em janeiro. Eu não posso, de maneira nenhuma, pegar o dinheiro das minhas vendas de janeiro e comprar coisas para mim. Eu tenho que pagar os boletos da minha loja, para que a minha loja continue se desenvolvendo, continue ali existindo de forma saudável, para que os boletos não se acumulem, já que é a ferramenta que eu tenho. Então, se você chegar a ponto de querer sair do seu serviço de CLT para trabalhar com loja, para investir no ramo de cosméticos, o que eu posso falar para você? Tenha ciência de que no início não é nada fácil. Você vai ter momentos que os seus boletos vão atrasar. Você vai ter momentos, você não pode ficar tirando dinheiro do caixa da sua empresa para você. E você precisa ter uma pessoa que vai te ajudar financeiramente. Você precisa de ter uma pessoa que vai estar ali com você financeiramente. Ou então, se você não estiver, entenda que você vai ter que passar um bom período aí sem poder fazer muita coisa por você, sem poder ficar viajando, sem poder ficar comprando coisas para você. Vou dar exemplo meu, pessoal. Final de 2025, agora em dezembro, Black Friday e dezembro, eu optei por aumentar a quantidade de pronta entrega, né? Eu não tirei o lucro para mim, eu tirei para minha própria empresa. Então eu deixei o lucro lá dentro da loja e aumentei a minha pronta entrega. Então, eu não tô com dinheiro em caixa sobrando, mas eu tô com a minha loja cheia de produtos. Então agora em janeiro, iniciando 2026, eu tô com muito mais variedade, eu tô com muito mais opção de presente. Antigamente era raro eu ter presentes mais caros. Hoje em dia eu tenho opções bacanas, bonitas de presentes mais caros. Até porque pra mim não vende tanto presente assim na faixa de 100, 120. E hoje já tô conseguindo montar alguns presentes assim. A loja tá cheia, tem variedade. Por quê? Porque eu optei em dezembro e em novembro por pegar o lucro e reinvestir o lucro na minha loja. Vai chegar um momento que eu quero que eu pegue o lucro da minha loja e fale assim, eu vou usar esse lucro para viajar, até porque eu preciso muito tirar um tempo para descansar. Mas a gente tem que entender que ou uma coisa ou outra, ou eu vou tirar o lucro para viajar, ou eu vou tirar o lucro para reinvestir no meu negócio. E o que é mais interessante no momento? Outra coisa, ao mesmo tempo que eu digo para vocês que a gente não pode ficar tirando muito dinheiro da nossa loja, se a gente for tirar um dinheiro tem que ser de forma inteligente, eu tenho que dizer para vocês que também só ficar trabalhando loucamente, não viajar, não sair, não descansar, não comer fora, é um ato de irresponsabilidade. Você tem, ao mesmo tempo que você tem que ter responsabilidade financeira com o seu negócio e não ficar tirando dinheiro de forma desordenada do seu negócio, você também tem que ter um período que você vai falar, esse final de semana eu vou viajar, esse feriado eu vou sair. Não precisa pensar assim, eu tenho que ir para Arraial do Cabo, eu tenho que ir para uma praia super cara, eu tenho que ir lá para o Nordeste, eu tenho que viajar para fora do Brasil. Não, você vai pensar assim, cara, eu preciso de uns dias de folga. O que tá dentro do meu orçamento, o que eu posso pagar? Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, em novembro, eu estava extremamente cansada. Meu marido tinha folga do feriado do dia 20 de novembro, né? Aqui no estado de Minas não era feriado ainda no dia 20 de novembro. Esse foi o primeiro ano, né, desse feriado. E aí, o que nós fizemos? Nós fomos passear de moto. Nós gostamos, né? Como vocês podem ver aqui na minha roupa, né? Nós gostamos de viajar de moto. Então, nós fomos para uma cidade vizinha, passear de moto. Fomos conhecer uma loja de motos que abriu nessa cidade. Fomos passear no shopping. Conhecemos um restaurante que a gente queria conhecer lá no shopping. Então, foi ali um passeio, um dia que eu tirei de folga.
E foi um passeio que deu uma esparecida na gente. Depois, no Natal, fomos na casa dos pais do meu esposo. Ano Novo, nós fomos na casa da madrinha do meu esposo, que é em uma cidade um pouco mais longe. Vimos pessoas que a gente gosta muito, que a gente vê pouco. Então, isso faz com que a gente dê uma espairecida e não fique ali só centrado no trabalho. Porque como a própria Bíblia diz, no 7º dia Deus descansou. Então é importante que você tenha um tempo para você descansar. Faça parte do seu orçamento, tirar ali pelo menos R$100 por mês para você poder sair. O que eu estabeleci dentro do meu negócio, combinado com meu esposo? Todo mês eu tenho um valor que eu tiro do meu negócio, isso já é colocado até nas minhas contas a pagar, né, na minha tabelinha lá de contas. Eu tenho um valor que eu gosto de retirar aquele valor e dar ao meu marido. Eu faço um Pix para ele, daquele valor, pra gente poder passear. Então, é a minha contribuição. Como eu e ele, nós gostamos de viajar de moto, a gente sempre vê, né, um passeio que dê pra gente fazer por mês. E aí a gente tira ali um sábado ou um domingo pra gente ir de moto em alguma cidade aqui perto, conhecer um restaurante diferente, conhecer uma cidade nova. E aí eu faço um Pix, né, pra contribuir com ele mensalmente para esses nossos passeios. Foi uma forma inteligente que nós encontramos para a gente poder se desligar um pouco da rotina do negócio, né? Então eu já deixo avisado. Se vai ter um sábado, por exemplo, que eu não vou trabalhar, durante a semana eu já vou colocando ali nos meus stories. Sábado não iremos atender, sábado não iremos atender. Mesmo assim, vai ter cliente que vai te procurar no sábado. Isso aí você tem que ter noção que se você trabalha com rede social, né, você trabalha na internet, vai ter pessoa te procurando o tempo todo. Vai ter cliente que vai te mandar mensagem de madrugada, vai ter cliente que vai te mandar mensagem no domingo. E esse aí também é um ponto importante, porque é importante que você estabeleça os seus horários de atendimento. Ah, mas eu trabalho em casa. Tá, mas isso não dá o direito do seu cliente te procurar na hora que ele quiser, né? Você não tem que sair da sua cama 10, 11 horas da noite para levar um produto do outro lado da cidade só porque o cliente quer. Não, ele teve o dia todo, você tem seu horário de funcionamento, ele teve o dia todo para te procurar. Se ele só pôde te procurar à noite, ele vai esperar no outro dia de manhã o seu horário de atendimento novamente, e você vai levar no seu horário de atendimento. Então, isso é importante também. Mas isso é papo para outro vídeo, né? Minha dica é, para nós, meros mortais, que começamos do zero, use o crédito que a marca te dá. Eu iniciei com nome limpo e um sonho, R$160, que eu dividi de 2 vezes. Se eu não vendesse nada, eu ia pagar com o meu próprio salário 2 vezes de 80 e ia usar os produtos. Essa foi a minha tática. E à medida que eu fui crescendo, eu fui passando pedidos e dentro dos meus pedidos dos clientes, eu ia encaixando produtos para me adicionar na minha pronta entrega. E é mais ou menos assim que funciona hoje em dia. Só que hoje em dia eu faço vários pedidos para pronta entrega e um ou outro pedido picado de encomenda de cliente, né? Eu trabalho muito mais com a minha pronta entrega. Não dou muita opção para o cliente ficar olhando revista. Até porque, gente, a gente sabe muito bem que as marcas têm, né, o Grupo Boticário tem um péssimo estoque, né, um problema em todo o Brasil. O estoque é ruim, a gente tem que ficar acordando de madrugada para pedir produto. Quando chega no meio do ciclo já não tem mais nada. Isso aí impossibilita muito a gente trabalhar com a revista, né, atrapalha muito quem trabalha com a revista. Porque o cliente cria uma expectativa de comprar um produto que ele quer e aí o produto não tem pra gente comprar. Complica muito. Então, a minha dica é: dê passos de acordo com o que as suas pernas conseguem alcançar. Use o crédito a seu favor. Estabeleça limites ali, ó. O tanto que você pode comprar por semana, o tanto que é saudável que você consegue pagar. E para quem está começando do zero, faça um pedido que se você não vender nada, você vai conseguir pagar.
com o seu dinheiro de CLT, com o seu dinheiro da sua renda. E foi assim, gente, que eu comecei a fazer o meu negócio dar certo e faço até hoje. Futuramente, né, eu quero muito começar a ter condições de passar os meus pedidos à vista. Como eu contei pra vocês, ano passado eu já comecei com essa estratégia e tenho feito essa estratégia à medida que eu posso. Agora em janeiro eu não tenho conseguido, porque janeiro realmente é um mês bem parado. Mas é aí uma meta para 2026 e eu quero que chegue o final do ano e eu conte para vocês que eu estou fazendo muitos pedidos via pagamento ali, via Pix. Gente, esse é o vídeo de hoje. Eu contei um pouco de como foi a minha experiência, quais são as minhas estratégias. Eu espero que vocês tenham gostado. Conta pra mim, deixa aqui nos comentários quais são as estratégias de vocês para começar na revenda. Como é que vocês começaram? Como é que vocês trabalham hoje? Se vocês fazem pagamento à vista, se vocês fazem pagamento no cartão, se vocês usam o boleto, qual a ferramenta que vocês usam para desenvolver a pronta entrega de vocês. Um beijo, gente, e até a próxima. Tchauzinho!